Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse ser complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo está. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Mas você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, amém? Uma boa tarde a todos, nessa tarde de domingo. Gostaria de agradecer aí o Itamar Paim, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Itamar, família, em nome de Jesus. É uma grande honra de estar na presença de todos nesse Facebook, Joelso Fonseca. Você que me assiste nesse momento, gostaria de trazer uma palavra nessa tarde para o nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Gostaria de agradecer mais uma vez todos que nos assistem. Nós temos também um canal no YouTube, Joelso Fonseca. Você que não é inscrito, você pode se inscrever no nosso canal. Nosso canal Joelso Fonseca também, canal do YouTube. Você pode vir lá, curtir nossos louvores, curtir palavras e estudos de Deus em nome de Jesus. Amém? Gostaria de falar do tema nessa tarde de domingo, sobre o tema, a série chamada Imersão. O tema nessa tarde é Mergulhando na Nova Vida. Amém? Mergulhando na nova vida é o nosso tema dessa tarde. Deus abençoe o Alisson Pedro, no nome de Jesus. Uma grande honra de estar você assistindo aí conosco. Que você venha ser abençoado, você e sua família também, e todos que nos assistem aí. Gostaria de deixar a abertura dessa live, nesse tema do novo nascimento, uma palavra que está no livro de São João, capítulo 3, que vai falar a história do novo nascimento, amém? É o ponto de partida para uma nova vida. Quer dizer, para você que me assiste, falar do novo nascimento é algo muito importante, amém? É como se fosse o nascimento de um bebê, de uma mãe que espera, após os 9 meses,
o nascimento de uma criança, de um ser que veio à Terra para aprender, para amadurecer, crescer nessa terra e viver o propósito de Deus na sua vida. Amém? Você que nos assiste, São João, o quarto livro do Novo Testamento, São João, capítulo 3. Nós vamos dizer capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7. Deus abençoe minha mãe Edneia, Deus abençoe meu pai Joel, toda a minha família aí que nos assiste. Que Deus abençoe nessa tarde de domingo. Amém? Eu tenho uma Bíblia aqui, Bíblia King James, atualizada, que diz São João capítulo 3. Eu vou começar a ler do primeiro versículo, que vai nos contar a história de um homem que teve um encontro com Jesus. Diz assim, o novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato eu de haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem de onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Respondeu Nicodemos, como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não compreende essas verdades? Em verdade te digo, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Amém? Então, que Deus abençoe aí nosso irmão pastor Hilton, Deus abençoe a Marisa Delfino, Deus abençoe poderosamente todos que nos assistem aí nessa tarde de domingo, Deus abençoe você, aí todo o pessoal do Irapé, Deus abençoe pastor Hilton, no nome de Jesus, a Marisa Delfino de Canitar, Deus abençoe todo o povo de Canitar aí que nos assiste, e todos que estão ligadinhos conosco nessa tarde de domingo. Nós estamos falando da série Imersão, né, mergulhando um pouquinho mais no reino de Deus, e o tema dessa noite é o novo nascimento. É o ponto de partida a qual nós escolhemos esse texto nesta tarde, que fala de um judeu, de um príncipe dos judeus, né, chamado Nicodemos, que ele foi ter com Jesus à noite. Por que será que ele foi ter à noite com Jesus? A gente acredita, como estudioso da palavra de Deus, a gente pode entender que Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus porque ele era um dos príncipes, um dos principais do Sinédrio daquela época dos judeus. O Sinédrio era um tribunal dos judeus, onde julgava as leis. É como se fosse um Supremo Tribunal de Contas, né? Que nós temos STF. Hoje, nosso país, em todos os países, né, tem um sinédrio, ou seja, naquela época chamava sinédrio, hoje a gente chamamos de tribunal, né, superior. Então, nesse tribunal, esse homem chamado Nicodemos, ele foi ter com Jesus de noite, porque durante o dia muitas pessoas seguiam, né, Jesus, uma grande multidão seguia Jesus, e os discípulos e todo em volta de Jesus. Ele ficou um pouco com medo de chegar até Jesus de dia e até mesmo os seus amigos lá, os outros príncipes judeus, né, do Sinédrio, talvez ia saber a causa, o motivo de ele estar atrás de Jesus. Mas ele estava buscando algo que ele queria saber, porque ele sabia de muitos milagres que Jesus havia feito entre o povo judeu. Deus abençoe Luiz Gustavo dos Santos, em nome de Jesus, você e a sua família que nos assiste nessa tarde. Então Nicodemos foi ter com Jesus à noite, bateu na porta da casa de Jesus, onde Jesus estava ali com os discípulos. Jesus abrindo a porta, Nicodemos queria conversar com Jesus. Nicodemos, então, você vê no capítulo 3 do livro de São João, Nicodemos falando, bom mestre,
Nós sabemos que você faz grandes coisas, grandes milagres que têm acontecido, nós sabemos, e realmente somente aquele que teme a Deus, que conhece Deus, pode fazer esses milagres que o Senhor tem feito. Eu tenho acreditado e tenho ouvido muitos milagres que o Senhor tem feito, eu acredito, mas eu queria fazer uma pergunta para o Senhor, né? E antes dele fazer a pergunta de querer saber um pouco mais sobre Jesus, o próprio Jesus, como ele chamou Jesus de Rabi, mestre, o próprio Jesus disse: você é mestre em Israel, Nicodemos. Você é príncipe dos judeus, conhece todas as escrituras, conhece a lei do Velho Testamento, e você não sabe o que é preciso, o que é necessário para entrar no reino de Deus. Mas para necessário para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Jesus então disse para Nicodemos, aquele principal judeu, né, príncipe lá do Sinédrio, daquela época, e Nicodemos ficou muito confuso, porque Jesus fez uma pergunta para ele. Em vez de ele perguntar para Jesus algo, Jesus foi perguntando para ele. Jesus já sabia o que Nicodemos havia, por que ele estava ali na noite, naquela casa, perguntando para Jesus. E o próprio Jesus respondeu para ele: você sabe que para entrar no reino de Deus, o homem precisa nascer de novo. E ele disse para Jesus assim: Nicodemos, mestre, eu preciso entrar no ventre da minha mãe de novo, para mim nascer de novo? Aí o próprio Jesus disse para ele: não, Nicodemos, você é mestre de Israel, você sabe de toda a lei do Velho Testamento, você não sabe que não é necessário o homem entrar segunda vez no ventre da sua mãe para nascer de novo. Mas você precisa, e todos precisam saber, que o nascer de novo, esse novo nascimento eu quero dizer para você nessa tarde, é necessário nascer da água, nascer do Espírito, amém? Da água simboliza o batismo nas águas. O batismo ele simboliza hoje o arrependimento de nossos pecados. Nos estudos passados que nós dissemos, no primeiro estudo, nós falamos muito sobre a queda do Adão, né, e de Eva no Jardim do Éden. Aquela expulsão que Deus fez do paraíso sobre a vida de Adão e Eva foi como se fosse uma separação. É como se o homem havia pecado contra Deus, Deus havia pedido para Adão e Eva não pecar, não comer do fruto daquela árvore da vida, e eles comeram, né, para ouvir a voz da serpente lá no paraíso do próprio diabo, Satanás. E o que aconteceu? O homem acabou sendo expulso do paraíso. O homem ficou sem a presença de Deus. E nós viemos falando desde o primeiro estudo, no estudo do sábado passado, nós dissemos também um pouquinho sobre o plano, a obra da cruz, a redenção, a missão que Jesus veio a essa terra. Jesus nasceu no ventre de Maria, cresceu, trabalhou com seu pai José, né, carpinteiro, e aos 30 anos de idade, Jesus começou o ministério em Caná da Galileia, São João capítulo 2, ele fez o milagre das taças lá, né, das 6 talhas de água, ele transformou água em vinho, porque havia acabado o vinho daquele casamento que ele havia visitado, né, participado, e a sua mãe Maria pediu para ele fizesse um milagre. E ele fez aquele milagre. Foi o primeiro milagre de Jesus, São João capítulo 2, transformou a água em vinho. E assim Jesus começou o ministério dele. Por 3 anos, 3 anos e meio, Jesus cumpriu o seu ministério nessa terra. E nós viemos falar para você nessa noite, o que Jesus veio fazer nessa terra? Ele veio morrer somente na cruz? Ele veio pagar os nossos pecados? Não, na verdade ele veio por nós. E ele veio em obediência a Deus. Porque São João 3,16, se você continuar lendo o capítulo 3, fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Por tudo que aconteceu, né? Por todos os pecados estiveram destituídos da glória de Deus, afastados, porque o pecado afastou o homem de Deus, né? Deus abençoe Valdecir Ramos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que nos assistem. E afastando o homem, então, Deus enviou o seu Filho unigênito, né? Através do ventre de uma mulher chamada Maria, Deus escolheu uma mulher virgem, uma mulher pura, para que o filho dele nascesse através do Espírito Santo. E nessa missão de Jesus, né, com 33 anos, com 30 anos ele começou o trabalho, a missão, e Jesus então começou a realizar milagres sobre a terra, começou a usar, fazer maravilhas, curar os enfermos. Até então não se ouvia falar de demônios no Velho Testamento. Quando Jesus
veio a essa terra, quando Jesus cresceu e começou o seu ministério, então se começou, né, o processo de libertação de pessoas endemoniadas, pessoas com problemas na coluna, encurvadas, 38 anos, pessoas com enfermidades no seu ventre, né? Aquela mulher com 12 anos, fluxo de sangue, né? Ela tinha uma hemorragia por 12 anos. E Jesus começou a realizar tantos milagres, milagres que foram até mesmo dos 10 leprosos, os 10 foram curados, somente um voltou a agradecer a Deus, o cego de Jericó, Bartimeu, e tantos outros milagres, a multiplicação dos pães. Então Deus ensinou, o próprio Deus, através do seu Filho Jesus, instituiu nessa terra 12 discípulos e começaram a caminhar com Jesus nesses 3 anos e meio, aprendendo dos milagres de Jesus, aprendendo do que Jesus estava fazendo. Até então eles só estavam acompanhando, eles só estavam aprendendo o que o Mestre veio fazer nessa terra. E depois em Marcos capítulo 16, no versículo 17 e 18, no 15, ele já fala: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então Deus, através de Jesus, deu poder sobre aqueles 12 discípulos. Depois ele enviou mais 70 discípulos. E sempre tinha uma multidão de pessoas acompanhando. Ele realizou milagres extraordinários, milagres criativos, como ele tem feito até mesmo. Porque Hebreus capítulo 13, versículo 8, nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu venho dizer para você que após o encontro de Nicodemos, o encontro que ele teve com Jesus mesma noite, talvez escondido dos seus companheiros lá do sinédrio, do tribunal, ele veio falar com Jesus porque ele queria saber o que ele faria para ele entrar no reino de Deus. E o próprio Jesus já disse para ele de cara, né? Ao encontrar, sentiu ali, leu a mente dele, o coração, e falou: você precisa nascer da água e do Espírito. E Nicodemos entendeu como um homem natural, como nós entendemos hoje, né? Quando a gente fala de novo nascimento, você entende então como se fosse o nascimento de uma criança, de um bebê. Aí após os 9 meses de gestação, nasce uma criança e vem esse mundo, essa terra. Então nós entendemos o novo nascimento dessa forma. As pessoas entendem materialmente, fisicamente, a palavra de Deus. Mas você tem que entender ela trazendo para o dia de hoje, trazendo para a atualidade. A Bíblia é um livro. São 2 livros, né? O Velho Testamento e o Novo, mas somados ele torna a palavra de Deus para nós. Eu venho falar para você nessa tarde de domingo que eu e você, nós precisamos nascer tanto da água, que é o batismo, né? Porque muitos acham que o batismo é só quando é criancinha. Porque quando a criança, eu quero dizer para você, a criança, ela até ali 12 anos de idade, ela não tem muito entendimento, né? Tem muitas crianças que já são espertas hoje, né? Então, mas até os 12 anos, a criança, ela não tem um total conhecimento, um discernimento real. Então, um bebezinho, por exemplo, se ele for batizado hoje nas águas, ele não sabe discernir a mão direita nem a esquerda. Por quê? Porque ele não tem um conhecimento, ele não tem um raciocínio. Então, a criança, nós consideramos, a palavra de Deus nos diz, né, que o próprio Jesus foi levado por Maria e José ao 8º dia para ser apresentado e circuncidado no templo de Jerusalém, né? Então isso aconteceu após o nascimento de Jesus. Ao 8º dia ele foi levado ao templo para ser apresentado pelos seus pais diante de um sacerdote. Então hoje apenas é apresentado a criança. A criança hoje ela é apresentada nos templos, nas congregações, né, nas religiões. Então, mas batizado não, porque a criança ela não tem o pecado assim, ela não sabe discernir a mão direita e nem a mão esquerda. E então, após a idade de 12 anos para cima, a gente entende que a palavra nos ensina aqui que nós devemos nascer de novo, porque devido à decadência, devido ao pecado da humanidade, o pecado que nós temos cometido, nós temos que entender que a palavra de Deus, somente a lavagem, a limpeza é nas águas. Simbolicamente, o próprio Jesus não tinha pecado. E ele mostra ali em São João capítulo 1, no capítulo 1, capítulo 2, você vê o batismo de Jesus. Mas Jesus foi batizado, ele tinha pecado? Não, ele não tinha pecado. Jesus, ele veio de uma forma diferente, ele entrou nesse mundo por uma porta diferente.
Se matassem ele todas as vezes, ele ia ressuscitar mesmo. Porque ele não veio como homem, ele não veio dependendo de uma junção de um homem e de uma mulher. Mas ele veio pela concepção do fruto do Espírito Santo no ventre de Maria. Então o próprio Jesus nos diz na palavra de Deus que ele foi batizado nas águas, né? Para simbolizar, para mostrar aos judeus, e a própria mensagem que João Batista anunciava para os judeus daquela época, para todos, que o batismo simbolizava arrependimento de pecado. Então, num dia que João Batista estava pregando, anunciando, ele diz então: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desamarrar a sandália dos pés dele. O próprio João Batista, o profeta, diz que Jesus estava no meio deles e que ele ia ser batizado. Então Jesus nos deu esse exemplo de sermos batizados na água. E quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia, as Escrituras diz que uma pomba do céu desceu sobre a cabeça e uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então a palavra nos diz bem claro, nos deixa claro que o próprio Jesus nos deixou esse ensinamento do batismo. Por isso que ele disse no capítulo 3 para Nicodemos. No capítulo 1 nós vemos na ordem cronológica do livro de João que o próprio Jesus foi batizado e depois na sequência nós sabemos que após o batismo de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, fala sobre a tentação no deserto. O Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto. E lá o diabo tentou ele várias vezes, mas após o batismo. Então, muitas vezes, não é só batizarmos numa religião, numa igreja, numa congregação, simboliza sim o arrependimento de pecado, mas precisamos também da segunda coisa, que é o batismo no Espírito Santo. Esse batismo, o próprio Jesus, quando foi batizado nas águas, né, e simbolicamente representando para o povo daquela época o arrependimento de pecados, depois veio o Espírito Santo sobre Jesus. Então o Espírito Santo é aquele que diz em São João capítulo 16, Jesus dizendo aos seus discípulos que quando ele fosse subir ao céu após a ressurreição, ele subiu ao céu, ele prometeu a descida do Espírito Santo. Essa descida do Espírito Santo, ela vem sobre o homem, ela veio sobre Pedro, sobre todos que estavam naquela época aguardando a descida do Espírito Santo após 45 dias, 50 dias, foi o Pentecoste. Atos capítulo 2 você vai ver isso. O dia de Pentecoste, ou seja, a descida do Espírito Santo. Então, antes Pedro havia se arrependido, né? Vamos dizer, batizado, mas não tinha ainda recebido a palavra de Deus, não tinha recebido ainda o Espírito Santo. A palavra ele recebia, porque ele estava com o próprio Jesus, que era a palavra. O Espírito Santo não havia tomado a vida de Pedro nem dos discípulos para revesti-los de poder, de autoridade. E nós vemos que em Atos 2, eles estavam esperando, quando Jesus citou, o Espírito Santo desceu à terra, batizou cerca de 120 pessoas que estavam reunidas, e aquele Espírito Santo fortaleceu a vida deles, e eles pregaram a palavra, continuaram fazendo a obra de Deus. É isso que eu quero dizer para você hoje. É necessário que todos nós, Deus abençoe Cleiton de Andrade, Fernando Santa Cruz, no nome de Jesus, Deus abençoe você e a sua família. A palavra de Deus diz que o batismo nas águas, então, seria o arrependimento de pecados. E o revestimento de poder na vida do homem após o batismo, como aconteceu com Jesus, seria esse batismo do Espírito Santo. Aqueles homens, quando foram batizados, eles começaram a falar novas línguas. As pessoas entendem-se que até falaram nas línguas daquelas pessoas que estavam assistindo ou estavam ao redor daquele lugar. Né? Línguas aramaicas, línguas dos anjos, né? A língua da presença de Deus. Foram revestidos para que eles pudessem ter uma vida, tiveram uma preparação com Jesus naquela caminhada, depois através do revestimento do batismo e revestimento de poder, eles puderam continuar a caminhada deles. E é isso que nós vemos hoje. As pessoas, todos nós muitas vezes, temos sofrido nesses tempos agora de pandemia, de isolamento, dificuldades talvez na área familiar, na educação dos filhos, na comunhão familiar, na união. Então muitas vezes o que falta na vida do homem é ele ter a certeza que ele é pecador. Todos nós somos pecadores. Não existe pastor, não existe padre, religião alguma, que eu nem quero citar o nome de religião nesse momento. Então não existe nada nesse mundo que possa fazer-nos entrar no céu. Religião, ela não leva ninguém para o céu. Placa de igreja fica por lá de fora.
E muitas vezes nós achamos que a nossa congregação é a melhor, a do vizinho, a da esquerda, da direita, né? Muitas pessoas acham que é isso. Mas o próprio Jesus disse para Nicodemos, uma autoridade da lei judaica na época, disse para ele, para você entrar no reino de Deus, é necessário você nascer de novo. É isso que as pessoas precisam fazer. Porque nós estamos muitas vezes no mundo perturbado, no mundo cambaleando, um mundo que está se murchando, tem uma aparência linda, mas por dentro há uma podridão, há um pecado, há uma coisa, uma escuridão, que tem oprimido as pessoas, que tem trazido muitas vezes essa ausência, essa falta de Deus, esse consumismo, esse capitalismo muitas vezes agora final de ano, né? É muita compra, é muita coisa, é muita sede, é muita fome de tudo que nós vemos. Por quê? Porque a ausência de Deus faz isso. A ausência da palavra de Deus na nossa casa, a ausência de Deus na vida dos nossos filhos, a ausência de Deus na nossa família, nós como sacerdotes do lar. Então a ausência de Deus hoje nas famílias, nas casas, em todas as cidades, em todo o país, seja no mundo todo, a ausência de Deus tem acontecido isso. Quando Deus então expulsou Adão e Eva do paraíso, simbolizou para nós a separação, o tempo que ele ficou separado, né? Então muitas vezes é a ausência de Deus. Eu deixo de ler a Bíblia hoje, eu deixo de escutar uma palavra, um louvor na minha casa, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. O próprio Jesus disse que muitas pessoas queriam segui-lo na época. Ele falou assim, para você ser meu discípulo, você precisa renunciar, você precisa tomar sua cruz e seguir. É isso que é difícil hoje, tomar a cruz. A cruz significa obediência. Quando nós tomamos uma decisão na nossa vida de queremos servir a Deus, não é servir uma religião, não é servir uma placa, não é servir um pastor, não é servir um presbítero, um ancião, um padre, não é seguir homens. Não devemos confessar nada para homens. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fala com o Senhor teu Deus, né? Fecha a porta. A Bíblia esclarece bem para nós, capítulo 6. Jesus nos ensina a maneira de orarmos, de confessarmos os nossos pecados diante de Deus. É entrar no nosso quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e falar com Deus. Rezar, orar, é falar com Deus. É simples. Você fala suas dificuldades, seus problemas para Deus. Muitas vezes temos feito tantos amuletos, temos achado que para servir a Deus ou para ter uma vida de sucesso, para ter uma porta de emprego grande, para ser bem posicionado na cidade, na nossa sociedade, para ter os bens materiais, é necessário fazer amuletos, né? Fazer tantas promessas, e tem muita gente falando que Deus não mandou falar. A verdade é essa. Deus mandou falar para você, Deus mandou falar para ela. Não, Deus não está mandando falar nada. Deus está mandando que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Então, São João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. O próprio Jesus disse para os discípulos, somente Jesus é a porta, amados. Somente Jesus é o caminho, somente Jesus tem a vida, vida com abundância. O ladrão ele vem matar, roubar e destruir. Você percebeu que o ladrão ele fica sondando, muitas vezes, aquilo que ele quer roubar, aquilo que ele quer defraudar numa cidade, numa casa, ele fica sondando. O inimigo das nossas almas é da mesma maneira. Muitas vezes está ao nosso redor. Você talvez nem imagina quem seja, quem possa ser, o que fazer por você. Ele fica sondando, vendo a tua maneira, o teu gosto, o que você gosta. Muitas vezes você é mulher, você é jovem, você fala os seus desejos para outras pessoas, o que você gosta. Aí as outras pessoas correm na frente fazer, talvez uma empresa, montar um negócio, né? Eu tenho vontade de ser cabeleireiro, eu tenho vontade de ser alguém na cidade, montar um comércio, as pessoas correm fazer na sua frente. Então o segredo nosso, o plano nosso, talvez você fez um projeto esse ano 2020, talvez já está acabando o ano, falta 25 dias para encerrar esse ano de 2020. Talvez foi difícil para você, talvez você é empresário, desistiu da sua empresa, precisou fechar por problemas financeiros, talvez você é homem e mulher, que tem um sonho, que tem um desejo, o ano ainda não acabou. Amém? Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Então você deve e precisa fazer seus planos. Talvez para 2021, quero entrar numa faculdade, quero fazer
um curso profissionalizante, quero me especializar numa área. Então é necessário todos nós fazermos nosso projeto. Nós precisamos fazer o projeto, mas a certeza da resposta, se vai dar certo ou não, está na mão de Deus. Então, eu nessa tarde de domingo, no dia 6 de dezembro de 2020, está findando o ano, né? É um ano que nós temos visto muitas coisas acontecer, mas eu digo para você, Mateus capítulo 24, está acontecendo tudo que está na Bíblia, né? Rumores, terremotos, pandemia, pestes, e tantas coisas que têm acontecido, é bíblico, está acontecendo, já estamos vivendo o princípio das dores, não é o fim ainda, né? Existe ainda um acordo de paz entre países, entre Israel, tem muita coisa para acontecer, mas a Bíblia cada dia está acontecendo, a gente tem visto a tecnologia sendo evoluída cada vez mais, né? Você dentro da sua casa, com aplicativo de celular, você paga as suas contas, você faz transferência, isso já é feito, né? Mas daqui a pouco estão fazendo tantas coisas, incorporando documentos, né? Então estão bolando tantas coisas nessa pandemia, os grandes, os países, né? Como nessa época talvez o próprio Nicodemos gostava de ouvir falar de Jesus, pelo que Jesus estava fazendo naquela época. Então ele foi ter com Jesus. Será que eu e você estamos querendo ter algo com Jesus? Será que nessa tarde de domingo eu e você estamos querendo saber o que é necessário para ter a vida eterna? Aquele ladrão da cruz, ele estava com Jesus, né? Estavam dois ladrões, da direita e da esquerda. Um estava blasfemando contra Jesus, porque não descia da cruz e salvava todos. E o outro dizendo, nós somos malfeitores, nós somos pessoas que erramos, mas esse homem não, ele reconheceu um dos que estavam pregados na cruz, reconheceu Jesus e fez um pedido para Jesus: Senhor, mestre, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus disse para esse homem pregado na cruz, um deles: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, não teve religião, não sei qual religião que era daquele homem, não sei o que aquele homem fez, ele apenas se arrependeu. Esse é o segredo hoje, pessoal. Esse é o segredo hoje para nós termos acesso a Deus, acesso ao Pai. Quando nós entramos no nosso quarto, oramos, pedimos a Deus, seja numa congregação, seja numa igreja, na sua casa, onde você estiver. Não existe lugar para falar com Deus. Você precisa primeiro entrar diante de Deus com um coração contrito e arrependido. É isso que a palavra diz no Salmo 51. Que o sacrifício para Deus é um coração contrito e um coração arrependido. Nessa tarde de hoje, essa palavra então, desse ponto, quando Jesus condicionou a entrada de qualquer pessoa no reino, reino de Deus, há uma experiência que ele chamou de nascer de novo. Tá? Nesse estudo, então, nessa palavra, São João capítulo 3, Nicodemos e o encontro com Jesus, a primeira coisa então que nos mostra a experiência que Jesus mostrou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Da água, que significa o batismo, que significa o arrependimento dos nossos pecados, e também o revestimento, o batismo do Espírito Santo. E vinha um poder, por quê? Nós precisamos nesse momento de pandemia, nesse momento que estamos vivendo tristeza muitas vezes em nossas casas, nossos lares. Tem muita pessoa triste aí, abandonada, muita senhora, muito vovô, muita vovó, muito tio, tia, estão afastados talvez do caminho de Deus. Pessoas que estão tristes, e nesse momento é necessário, então, como Jesus disse aos seus discípulos, o revestimento de poder do Espírito Santo. Precisamos, como o cântico que nós cantamos no início, quero que valorize o que você tem. O Espírito Santo se move em você. Nós precisamos ter o Espírito Santo. Você pode perceber que pessoas que têm essa comunhão com Deus, não é que é a melhor, não sou melhor do que ninguém, né? Quando nós temos e queremos ter o Espírito Santo de Deus, nós vemos que as pessoas são fortalecidas. Por quê? Porque tem uma palavra no coração, amém? Elas colocam em prática, como eu sempre tenho dito, não adianta eu ficar indo somente na igreja para ouvir a palavra e não coloco em prática, né? Existe uma historinha que a família ia na igreja, o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, né? Iam na igreja, escutava o sermão, a palavra lá, e aí o menininho ficou com o dedo no ouvido dentro da igreja. E aí saiu para fora, o pai perguntou para o menino, assim, para o filho, por que você fica com o dedo no ouvido na hora que está a pregação? Fica com um dedo só no ouvido, o outro não, só um.
Ele falou, pai, eu quero que a palavra entre na minha cabeça, na minha mente e fique. Eu estou segurando ela aqui. Porque o que fala aqui, que prega aqui, que anuncia aqui, vocês não vivem lá em casa. Então, muitas vezes, tem acontecido isso. Deus abençoe Márcio Antunes Moreira, Felipe Camila, no nome de Jesus. Deus abençoe, que nos assiste nessa live de hoje sobre o novo nascimento. Então, a palavra ela precisa entrar na nossa mente, ela precisa entrar, a palavra de Deus, no nosso coração. Sobre o novo nascimento, São João 3. Precisamos nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água é nascer através do arrependimento, o batismo. Não aquele batismo quando era criança, mas quando nós temos entendimento, assim como Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E do Espírito é nascer realmente. O homem que tem nascido do Espírito, tudo que pode vir sobre a vida dele não atinge. Amém? Nós vemos as histórias da Bíblia, os profetas, profeta Daniel, né? Cova dos Leões, os seus amigos lá da fornalha, profeta Jonas, e vemos outros profetas, né? Profeta Elias, profeta Eliseu, tantas passagens bíblicas. Mas como que esses homens venceram na vida? Pela força do braço. Davi, como é que Davi venceu Golias? Né? Uma passagem muito conhecida aí, até mesmo das crianças. Venceu porque eles eram nascidos do Espírito. Amém? A pessoa que nasce do Espírito, ela não tem medo. Por quê? Existe um Deus, existe um poder, uma força que há dentro de nós. Como eu disse para vocês em Marcos 16, 18. O próprio Jesus disse para os discípulos, vocês vão pregar o Evangelho, né? A todas as criaturas. E vocês serão revestidos do meu poder. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão as pessoas. Então é no nome de Jesus que nós podemos fazer alguma coisa pelo próximo. Nós podemos visitar nossos familiares, podemos visitar nossos vizinhos, nossos amigos na cidade. Você que conhece, muitas vezes pessoas estão tristes, caídas, né? Estão deprimidas. Por quê? Porque eu disse para vocês, a ausência de Deus faz isso. Faz a pessoa passar por um momento talvez de depressão, né? Como a neurociência chama. Talvez um momento de, né? Precisando de um tratamento psicológico. Tem passado por vários médicos e muitas vezes não tem achado. Muitas pessoas têm feito vários exames, várias coisas, mas eu sempre digo, se você faz exame constantemente, às vezes um problema que você tem, que você acha que tem no seu corpo, no seu físico, e você não encontra, nos exames não dá nada, eu falo para você, não como médico, mas como um servo de Deus, é espiritual esse problema. Quando você nascer de novo, eu e você nascermos de novo, o Espírito Santo virá na nossa vida e nos revestirá de poder, de autoridade para vencermos essa luta. Então Jesus explicou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Então nascer da água e do Espírito tem a ver com a conversão. Tá? Louco, mudar de religião, mudar eu vou ter que mudar, irmão, de religião. Não é isso não. Conversão, a palavra conversão no dicionário significa converter. Talvez você está vivendo uma vida numa direção. Talvez nessa direção, nesse caminho, tem tantos amigos, tantas pessoas nesse caminho que você tem vivido e não tem te dado muitas vezes aquilo que é necessário. Deus abençoe Paulinho Martins. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você e a sua família. Então muitas vezes é necessário nascer da água e do Espírito, é ter uma conversão, você mudar a tua rota. Talvez você tenha tentado até agora. Você tem vivido um momento difícil na sua família, na sua vida, uma enfermidade do seu filho, da sua filha, da esposa, ou até mesmo você, talvez está desempregado, tentando buscar algo na sua vida para ter sucesso. Mas o sucesso, eu digo para você, é ter uma nova vida. Como o tema do estudo nesta tarde é para você nessa noite. Quando uma pessoa crê em Cristo e o recebe como seu Senhor e Salvador, em São João 3,36, diz assim, quem tem Jesus, o Filho, tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então, se você não tem Jesus no seu coração hoje, se você não vive uma vida conforme o mandamento, a vontade de Deus, você tem vivido talvez uma vida mais sofrida, né? Porque sem Deus nós vivemos uma vida sem direção. O homem sem Deus, ele vive uma vida pela força do braço. Muitas vezes nós temos querido conquistar, angariar coisas na nossa vida pela força do braço. Eu quero mudar de emprego porque meu currículo é bom. Quero trocar de carro porque meu carro eu acho que já está velho. Então eu acho, e muitas vezes os conselhos das pessoas nos faz levar por caminhos tortuosos. O caminho do homem parece ser certo, mas o final dele é triste.
é perdição. Então precisamos ter esse Espírito Santo na nossa vida, como Jesus disse aos apóstolos. O Espírito Santo vai guiar vocês. O Espírito Santo vai te auxiliar nas suas decisões. O Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é o Joelson que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus diz no São João capítulo 16 que é o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus disse para os discípulos, é o Espírito que vai convencer. São João 16, 15, Deus escolheu as pessoas. A palavra diz que Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que nos escolheu. Então, Deus pode escolher nessa tarde de domingo. Hoje é dia 6 de dezembro, faltando 25 dias para acabar o ano de 2020. Talvez você não tomou a decisão na sua vida ainda. Talvez você tenha vivido uma vida triste, uma vida muitas vezes que não tem prosperado. A prosperidade não é só grana. Prosperidade é a ausência de necessidade. Anota aí. Prosperidade é a ausência de necessidade. Não é você ter um bom carro, uma boa casa, que significa que você é próspero, não. É a ausência, é você não precisar das coisas, é você viver uma vida regrada, uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Falando ainda mais do novo nascimento, quando nós tornamos filho de Deus, há uma ideia generalizada de que todos os homens são filhos de Deus, mas na verdade, de acordo com a Bíblia, somos criaturas de Deus. Nós dissemos um pouco sobre isso no estudo passado, na condição de pecadores, porque nem poderíamos vindicar essa paternidade, entretanto. Ao recebermos como Jesus como Salvador e Senhor, nós nascemos de novo e passamos a condição de filho. É como eu disse no estudo passado, a obra da cruz nos direcionou, nos colocou ser cordeiros, ser herdeiros de Cristo. Amém? Através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus nos fez filhos, porque nós aceitamos. São João 1,12. Versículo 1, versículo 12. Todos aqueles que me receberam, deles o poder de se tornar filho de Deus. Então, quando você recebe Jesus no seu coração, na sua vida, você passa a ser não criatura, você passa a ser filho. Porque é como se fosse uma criança você registrar no cartório. Se o pai e a mãe não registrar um sobrenome e colocar lá no cartório, não passa a ser filho, passa a ser bastardo. Então, nós precisamos deixar de ser criatura e bastardo. Precisamos ser filhos, mas precisamos aceitar. E a palavra diz em São João 1,11, eu vim para os seus, ou seja, Jesus veio para os judeus na época, mas eles não receberam, até hoje eles não receberam Jesus como Salvador. Deus abençoe, Via, Fabiana de Ourinhos, Delfino, Deus abençoe. O novo nascimento estamos falando nessa tarde. Então, se você não é registrado no cartório, você não fizer isso para registrar o teu filho, a tua filha, eles não são o teu filho. Né? Então, se você aceita Jesus como Salvador da sua vida, o seu nome, a palavra diz em Apocalipse, que é escrito no livro da vida. Nós precisamos receber Jesus na nossa vida, sermos batizados nas águas em forma de arrependimento e sermos batizados com o Espírito Santo para termos poder, autoridade no seu nome. Amém? Então é isso que diz essa passagem. Você percebe como a salvação se dá através de uma experiência profunda. Nicodemos, então, como nós dissemos, ele não tinha uma experiência com Deus. Ele tinha uma experiência de um homem da lei. Ele trabalhava no tribunal, no sinédrio dos judeus. Ele cuidava das leis, de todo o julgamento que estava acontecendo naquela época daquele povo. Mas ele queria saber um pouco mais de Jesus, como nós estamos estudando essa tarde. Todos nós temos uma sede, uma vontade, né, de aprender um pouco mais da palavra. Não religião, mas da palavra de Deus. Essa sede, muitas vezes, essa ausência de Deus, nos faz buscarmos em momentos difíceis. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, tribulosos, mas é um momento na qual Deus fala com você. Talvez você está sentindo uma dor, uma tristeza, uma angústia, e você acaba correndo atrás, né? Muitas vezes de um médico, e você está com uma dor, uma enfermidade que descobriu um diagnóstico, você acaba correndo atrás dos profissionais. E quando não conseguimos mais nada, como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo com remédio, gastou tudo com médicos, né? E aquela mulher, então, ela não conseguiu a cura dela. Ela voltou e foi atrás de Jesus. No meio da multidão, ela atravessou a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Ela colocou no coração dela, se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus, serei curado. Então, muitas vezes, é um momento difícil que nós vivemos, que nós estamos passando, é que nós buscamos a Deus. E eu quero dizer para você nessa tarde, é preciso buscar a Deus nesses momentos. É preciso ter a direção do Espírito Santo, no nome de Jesus. Mas é preciso fazer uma coisa, é preciso renunciar.
a velha vida para viver uma nova. Não tem como você nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Porque Nicodemos já estava vivido, né? Já tinha uma certa idade, já era adulto. E ele mesmo disse para Jesus, eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Não é necessário. Nascer da água e do Espírito. Então, mas para fazer isso, eu e você, nessa tarde, nesse dia, na nossa vida, talvez esse ano 2020, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Como eu disse para você, a nossa vida espiritual, para viver ela, é necessário você renunciar a algumas coisas. Você converter o teu caminho. Talvez temos trilhado caminhos tortuosos. Hoje eu digo para você, é necessário você parar, pensar um pouco, meditar na palavra que Deus vai falar no seu coração. Não é com amuletos, não é com tantas coisas que as pessoas digam aí, né? Falam tanto. Existem vários pregadores que prometem e falam aquilo que Deus não está falando. Tem muitos homens e mulheres falando aquilo que Deus não mandou falar. Deus mandou falar da salvação, pregar a vida eterna a todos nós, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e buscarmos a Ele. Então, porém, não é possível viver a nova vida se não renunciarmos à velha maneira de viver. É por isso que ressaltamos a necessidade de arrependimento para buscar a salvação. O ser humano entrou em uma condenação por caminhar à revelia da vontade de Deus. Por quê? Porque o homem está no livre-arbítrio. É como aquele livre-arbítrio que Deus colocou para Adão, depois para Eva. Então nós temos o nosso livre-arbítrio. É por isso que nós temos cometido pecados, erros, cada momento. Então sempre é necessário nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e nos redimirmos, né? Nos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque só através de Jesus nós podemos entrar nesse reino. E ressaltando, a nova vida, a salvação envolve uma decisão que temos que tomar de voltar à vontade de Deus. Aí você vivendo uma nova vida em Cristo, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo fala lá no versículo, na parte B, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, muitas vezes, para nós vivermos uma vida nova, nós precisamos renunciar em primeiro lugar. Renunciar àquilo que nós estamos fazendo de errado. E colocarmos a nossa cabeça, a nossa consciência numa nova vida. Não é um ser extraterrestre novo, não é isso. Nós precisamos viver uma vida em Cristo, uma vida conforme a palavra de Deus. Existe na palavra de Deus princípios. É isso que as pessoas têm batido a cabeça. As pessoas acham que é só um piripimpim ali, uma vassoura ungida, um chaveiro, uma caneta ungida, que a porta vai ser aberta para você, ou você vai ser curado disso, daquilo, você vai ser um homem próspero, se você dá X, Y, Z. Não é isso. Muitas vezes, eu disse para vocês, é a nossa maneira de viver, é o nosso comportamento, né? Hebreus capítulo 12, versículo 1, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então existe muita pessoa torcendo talvez contra você, contra mim, não querendo que esse momento de palavra de Deus até mesmo seja reverenciado ou seja assistido. Existem muitos tipos de pessoas que não querem que você faça o bem, mas o próprio Deus diz que nós devemos fazer o bem, pagar o mal fazendo o bem. A Bíblia diz isso aí em um versículo, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. A Bíblia diz isso. Então muitas vezes não é só beber, fumar, prostituir, fazer outras coisas que conforme a palavra de Deus diz que não devemos fazer, que você vai ser salvo. Não é só isso. Amém? É você saber fazer o bem e você não faz, já está pecando. Por isso que todos nós temos pecados, né? E destituídos estamos da glória de Deus. Então é necessário que o homem, que todos nós, devemos voltar a nascer de novo, a nascer da água e do Espírito. E já encerrando, entenda que as manifestações do pecado da nossa vida precisam ser resistidas. Então resistiu o diabo e ele fugirá de vós, diz no livro de Pedro, no versículo lá. Então nós precisamos resistir às tentações. José do Egito, lá quando ele foi para o Egito, ele resistiu à tentação da mulher de Potifar. E o que aconteceu ele resistindo? Da tentação daquela mulher, da sedução dela. Ele foi jogado para o calabouço. Ele foi jogado para uma prisão. Muitas vezes nós temos vivido de uma forma correta, tentando uma vida melhor cada dia, mas muitas vezes não temos visto a prosperidade ou as melhorias na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que primeiro começa as coisas no espiritual. Quando você ora a Deus no teu quarto, na tua casa, na tua igreja, você está plantando uma semente no mundo espiritual.
A semente ela tem que ser germinada, ela tem que pegar a semente, ela tem que ser molhada, ela tem que ser regada, para que ela venha amadurecer e o fruto venha nascer. Então, quando você começa a fazer algo para Deus, no mundo espiritual começa a movimentar. Muitas vezes, nesses olhos físicos, não conseguimos contemplar as coisas materiais. Mas no espiritual, Deus começa a trabalhar. O próprio profeta Daniel começou a orar a Deus um dia em favor do povo, e por 21 dias teve uma luta espiritual, que é a oração de Daniel, né? Aí depois, quando o anjo apareceu para ele, por depois de 21 dias, o anjo mesmo disse que tinha uma batalha travada no mundo espiritual, entre anjos e demônios, por causa da oração. Mas o anjo falou para ele, no dia que você orou a Deus, Deus já tinha ouvido lá. Então o Salmo 40, versículo 1 fala assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e o seu clamor Deus ouviu. Amém? Então esperei com paciência no Senhor, porque Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai ouvir a nossa petição, Ele vai ouvir o nosso desejo que está no nosso coração. Faça o teu plano para 2021, faça, coloca no papel lá, faz o seu projeto. Deus dá a vitória, Deus vai dar a resposta, mas você tem que fazer o projeto, você tem que fazer o currículo para levar lá na empresa, para entregar nas empresas. Não é o anjo que vai lá levar para o seu currículo, é você que precisa levar, fazer o currículo e levar. Deus vai mexer lá, vai fazer a secretária lá, o pessoal lá, bagunçar a mesa do gerente lá e cair os currículos tudo na mesa, e o seu gerente vai pegar e vai ver, e Deus vai dar vitória para você. Amém? Deus faz o rebuliço. Deus ele faz a roda gigante girar. Amém? Aquele que está em cima vai para baixo, aquele que está para baixo vai para cima. O mundo espiritual é como se fosse uma roda gigante. É um movimento. Muitas vezes, talvez, você ache que o movimento é meio parado, mas não. O mundo espiritual é muito rápido. Começa primeiro lá para depois se concretizar aqui na terra. E a palavra de Deus que diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra vai ser ligado no céu. Amém? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Deus vai confirmar essa oração. Para encerrar, a nossa vida é baseada no senhorio de Jesus Cristo. Então o termo Senhor, ele perdeu muito do seu peso em nossa cultura. Referimos-nos assim a qualquer pessoa mais velha, né? Senhor, né? Significa autoridade suprema, amo, dono, aquele que tem direito de propriedade sobre os outros. Pois bem, já vimos que não é possível ter Jesus como Salvador sem recebê-lo como Senhor. Então nós precisamos receber. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero receber Jesus no coração. Mas Jesus nos recebe em primeiro lugar. Né? É Jesus que recebe a nós. Como eu diz lá em São João 16,15. É Deus que escolhe primeiro cada um de nós. É Ele que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. E a nova vida é a aceitação de voltarmos à condição de perdida lá do Éden. Então, por isso que é necessário o homem nascer de novo. Por causa do pecado atrás, Adão e Eva. Então, hoje é necessário. Jesus pagou na cruz do Calvário toda aquela acusação, tá? Toda aquela acusação que o inimigo fez quando o homem pecou. Quando Adão pecou e a Eva, o diabo tomou autoridade do homem. Não tem poder, força. Ele tomou autoridade. Porque você vê lá em Mateus capítulo 4, ele fala para Jesus, se você me prostrar, eu te darei toda a autoridade que for me dada. Então, a autoridade que o diabo tem foi a autoridade que o homem lá atrás, no jardim do Éden, deu para ele. Comendo, desobedecendo a Deus, comendo do fruto da árvore da vida, que não era proibido, não era para comer. Então, a esposa comeu e ele comeu depois. Então, os dois entraram no pecado, acabou caindo naquela escama de santidade e o homem se viu nu. Né? Ele colocou lá as vestimentas dele de folhas de figueira. E tem todo o processo que nós dissemos nos estudos atrás, há 2 estudos passados, sobre esse sacrifício que teve, né? E hoje nós vemos o sacrifício de Jesus Cristo por nós, para que haja aceitação de Deus pelos nossos pecados. Então você quer saber se você está vivendo uma nova vida? Eu vou dizer para você nessa tarde, para encerrar essa live. A marca mais evidente de que nascemos de novo é a nossa sujeição à palavra de Deus. É isso que eu vou falar para você. Você quer saber, eu estou vivendo uma nova vida em Cristo? A marca é essa. Você está obedecendo a palavra de Deus? Obedecendo os princípios de Deus hoje? Amém? Muitas vezes nós estamos obedecendo os princípios da pandemia. Isso, né? O isolamento, colocar as máscaras e muitas coisas. Mas a palavra de Deus, muitas vezes, nós temos esquecido.
Cada dia a palavra de Deus nos diz que todas as manhãs ela se renova. Então existem princípios, existem ordenança, existem mandamentos que é necessário, através do novo nascimento, da água e do Espírito, nós aprendemos a viver essa santidade, para que possamos entrar no reino de Deus. E o último versículo, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. São João 14, 23. Estou encerrando. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos morada nele. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? É muito forte. Amém? Então o tema dessa noite, a nova vida em Cristo, né? O novo nascimento. Nós usamos o texto básico, São João capítulo 3, sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. E o próprio Jesus já sabia da intenção de Nicodemos, o mestre da lei, do Sinédrio daquela época, que ele ia fazer essa pergunta, o que ele faria para entrar no reino de Deus? E Jesus já foi diretamente dando a resposta. Meu amigo, você precisa nascer de novo, da água do Espírito. E nós hoje precisamos assim, precisamos tomar uma decisão, precisamos converter dos maus caminhos, né? Se mudar a nossa direção, talvez temos trilhado caminhos tortuosos, mas eu digo para você, hoje é necessário nós vivermos uma vida com Cristo. Não podemos viver uma religião. Religião, existem muitos religiosos. E Tiago capítulo 1, versículo 27, eu estou cansado de dizer na live, a verdadeira religião pura e imaculada é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades e guardar da corrupção do mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Religião é isso, né? E refrear muitas vezes, se você continuar lendo aí o livro de Tiago, é muito forte, ele fala que nós devemos refrear nossa língua. Aquele que muitas vezes fala e não vive, né? Muitas vezes e se diz religioso e nada é. Então, nós precisamos tomar uma posição hoje, 2020, dia 6 de dezembro, uma tarde de final de domingo. Amém? Que Deus venha abençoar você, a sua família. Uma ótima semana para todos. Gostaria de fazer uma oração por você que me assiste, a sua família, a sua casa, uma porta de emprego, um milagre que venha a ser concretizado na sua vida. Você que nos assiste na live, estarei colocando o seu nome no caderno de oração. Amém? Nós temos colocado vários nomes aqui no caderno de oração. E no nome de Jesus, você que não me assiste, nessa noite nós estamos colocando aqui um óleo ungido nas mãos para orar por você, pela sua família nessa semana, nesse dia, no nome de Jesus. Você que sentiu no coração, que gostou dessa palavra sobre o novo nascimento, que você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ora comigo agora, receba Jesus no seu coração, na sua vida. Toma uma decisão nessa tarde de domingo, receba para a sua vida. Deus abençoe Roberval, a paz do Senhor. Deus abençoe a Vânia, a família, os filhos, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Medita nessa semana, São João capítulo 3, sobre o novo nascimento, o encontro de Nicodemos com Jesus. Talvez você também nessa tarde teve um encontro com a palavra, não um encontro comigo, mas um encontro com a palavra de Deus. Talvez chocou, né? Talvez foi forte a palavra. Me desculpe por algumas palavras talvez aí, mas a intenção é semear a palavra de Deus no seu coração. Esse é o nosso intuito aí, no nome de Jesus. Nós estamos ungindo a nossa mão com óleo ungido, vamos estar orando por você, pela sua família, e você que me assiste, que não recebeu Jesus no seu coração, receba nessa noite, estenda a tua mão como um ato profético, simbólico, em nome de Jesus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu recebo o Senhor Jesus na minha vida, no meu coração, nessa tarde de domingo, dia 6 de dezembro de 2020. Eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E peço ao Senhor que perdoe todos os meus pecados, porque o Senhor já levou na cruz do Calvário toda a condenação, toda a acusação de Satanás, do inimigo, que tem me afrontado. Em nome de Jesus, apaga os meus pecados, porque o Senhor já levou na cruz do Calvário. E escreva, meu Deus, no livro da vida, para que nunca venha a ser apagado, em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe você, a sua família, a tua carteira de trabalho, a tua peça de roupa, teu copo de água. Um ótimo domingo aí, uma boa noite, né? Uma boa tarde, boa noite e uma ótima semana. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, é nossa oração e a nossa gratidão a Deus pela sua vida. Deus abençoe a todos, amém? Forte abraço, a paz. Amém.